Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso do Instituto Fluir de Interpretação do Estudo Urodinâmico. Eu sou Gisela Cis, sou enfermeira e estomaterapeuta e estarei com você ao longo dessas aulas para discutirmos um pouco a interpretação desse exame que tanto contribui para a condução do tratamento de pacientes com disfunções miccionais. Você provavelmente já se deparou com essa cena. Um paciente te mostrando um gráfico desse exame e talvez você sem saber interpretar a fundo o que isso significava, sendo que poderia ter tantas informações que iriam mudar o rumo dessa terapêutica. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu espero que ao final desse curso você tenha autonomia, confiança para interpretar todas as fases desse exame. Eu vou fazer uma breve demonstração de o que você será capaz de identificar nos dois gráficos que nós temos acesso com a interpretação desse exame. O gráfico de urofluxometria livre e o gráfico que traz informações da cistometria de enchimento e do estudo miccional. Falaremos com mais profundidade de cada uma dessas fases, mas veja bem. Nesse gráfico de urofluxometria livre, eu observo um paciente que urinou mais de 300 ml, um bom volume, com um fluxo máximo de 45 ml por segundo, que me mostra um bom padrão de esvaziamento, embora esse paciente tenha iniciado um jato inibido, reiniciado esse jato e esvaziado. Mas essa segunda curva, de onde captamos o fluxo máximo, tem um formato de sino, que chamamos sinusal ou sinoidal, o que indica um bom padrão de esvaziamento, com um bom fluxo. Aqui nós temos a impressão da segunda fase do exame, que é a cistometria, e o estudo miccional, segunda e terceira fase que acabam impressas no mesmo gráfico, nesse mesmo momento. Então, aqui eu percebo um paciente que permanece com a musculatura detrusora relaxada durante a fase de enchimento da bexiga, de armazenamento da urina, mas que em determinado momento, quando tosse, acaba estimulando essa musculatura e com uma tosse um pouco mais forte, acaba tendo perda urinária. Quando chegamos no momento de esvaziamento vesical, eu tenho novamente um bom padrão de esvaziamento, uma curva sinusal, um bom fluxo de esvaziamento, o detrusor que teve algum trabalho para fazer esse esvaziamento, o que é positivo. Eu preciso que o detrusor contraia para levar ao esvaziamento vesical. E pouca ajuda da musculatura abdominal. Então, esse paciente tem uma incontinência urinária aos esforços, não tem hiperatividade detrusora, não tem obstrução infravesical. Então, isso é só para você perceber o que é possível observar ao longo da interpretação do estudo urodinâmico. Vamos aprofundar o tema? Afinal de contas, o que é o estudo urodinâmico? Como que você definiria esse exame? Então, o estudo urodinâmico é a avaliação funcional do trato urinário inferior durante as fases de armazenamento e esvaziamento vesical. Então, nós simulamos o enchimento da bexiga fisiológico infundindo solução salina aquecida à temperatura corporal e levamos o paciente a um esvaziamento vesical, uma micção programada no momento que ele diz que está desconfortável o enchimento, que é no momento da sua capacidade cistométrica, né, capacidade da bexiga máxima. Durante essas fases de armazenamento e de esvaziamento, nós captamos informações a respeito da pressão do detrusor, da pressão abdominal
E, em consequência, sabemos qual é a pressão de fechamento do esfíncter, do assoalho pélvico, porque, por exemplo, se a pessoa tosse a uma pressão de 100 centímetros de água e nesse momento ela perde urina, significa que a pressão de fechamento no assoalho pélvico naquele momento era de 100 centímetros de água. Então, embora não seja de forma direta, é possível captar informações a respeito do assoalho pélvico também. Então, aqui tem uma demonstração que deixa um pouco mais claro o que é exatamente esse processo do estudo urodinâmico. Antes de iniciarmos a discussão da técnica do exame, vale lembrar um pouco a respeito da fisiologia miccional. Isso nos dá mais clareza para a interpretação do estudo urodinâmico. Na fase de armazenamento de urina, a musculatura do detrusor deve estar relaxada e a musculatura do assoalho pélvico contraída. Se o detrusor contrair na fase de armazenamento, a pessoa sentirá desejo miccional urgente, pode ter frequência urinária aumentada e até perda de urina. Se o assoalho pélvico não se mantiver contraído na fase de armazenamento, a pessoa provavelmente terá incontinência urinária. Então, para que a urina seja armazenada de uma forma saudável, detrusor relaxado, assoalho pélvico contraído. Já na fase de esvaziamento vesical, é necessário que o detrusor contraia e que o assoalho pélvico relaxe completamente. Se o detrusor não contrair, é possível que haja um resíduo pós-miccional elevado e todas as suas consequências, como infecção de trato urinário e até acometimento de trato urinário superior. Se o assoalho pélvico não relaxar, nós podemos ter essas mesmas consequências, ainda com mais risco de danos ao trato urinário superior, porque se o detrusor contrair e o assoalho pélvico não relaxar, acontecerá uma pressão elevada dentro da bexiga, que pode levar a urina a voltar pelos ureteres até o cálice renal. Dito isso, podemos pensar na técnica do exame. Então, quando o paciente chega para a realização do estudo urodinâmico, ele chega com o xixi quentinho de casa. Ele é orientado a chegar para o exame com a bexiga confortavelmente cheia. Isso significa que ele não deve estar com a bexiga distendida, como algumas vezes é necessário para uma ultrassonografia, por exemplo. Então, ele precisa estar com vontade de urinar, mas não desesperado. Se tiver pouca urina a ponto de não gerar desejo miccional, também o exame pode mostrar dados que não sejam reais. Então, ele chega com a bexiga confortavelmente cheia, vai urinar em uma cadeira parecida com aquelas cadeiras de banho que simulam um vaso sanitário. Abaixo do assento dessa cadeira tem um funil. Esse funil é direcionado para um frasco coletor que está sobre uma balança de precisão. Então, essa pessoa vai urinar livremente, de preferência sem que tenham os examinadores na sala, para ela estar mais à vontade, realmente conseguir urinar da forma que ela urina em casa ou quando está sozinha. Ela vai urinar livremente nessa balança de precisão. A captação desse volume que está sendo eliminado sobre a balança de precisão vai gerar o gráfico da urofluxometria livre, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei no início dessa aula. Depois de urinar livremente, esse paciente será cateterizado, então são introduzidos 2 catéteres uretrais que chegam até a bexiga. É possível que seja introduzido um catéter de duplo lumen, mas não são todos os serviços que o utilizam. Então, normalmente ele é cateterizado com 2 catéteres pela uretra até a bexiga e é cateterizado também com um catéter através do ânus que se posiciona no reto, que tem um balão em sua extremidade. Aí nós podemos pensar, né? Por que se eu estou pesquisando pressão detrusora, pressão de assoalho pélvico, pressão abdominal,
por que, afinal de contas, que eu preciso de um catéter retal? Talvez eu já tenha dado a resposta falando da pressão abdominal, né? E é exatamente isso. Então, eu tenho um catéter que está posicionado dentro da bexiga. Vamos pensar que utilizaremos só esse catéter, porque eu estou pesquisando pressão detrusora. Então, eu tenho um catéter posicionado dentro da bexiga. Esse catéter vai captar a pressão que acontece ao redor dele. Então, pensa comigo, a bexiga contraindo, o catéter capta essa pressão. Mas se a pessoa tossir, espirrar, der risada, esse catéter também vai captar essas pressões. Então, não seria possível distinguir o que é pressão detrusora, o que é o detrusor contraindo e o que é o abdômen contraindo. Por isso, um catéter retal é necessário para a captação da pressão abdominal. Então, eu tenho um catéter dentro da bexiga que capta pressão vesical, todas as pressões que acontecem ao redor do catéter. E eu tenho um catéter no reto que capta pressão abdominal. Então, o sistema é que vai nos dar a pressão detrusora, que será a pressão vesical. Então, tudo que o catéter que está dentro da bexiga captou, menos a pressão abdominal, que é tudo o que o catéter que está no reto captou. Então, a pressão detrusora é demonstrada de maneira indireta. E aqui a gente tem esse desenho esquemático que mostra como tudo isso é realizado. Então, eu tenho aqui 2 catéteres dentro da bexiga. Um catéter está conectado à bomba infusora, que está conectada à solução salina, que será infundida em temperatura corporal. O outro catéter está conectado a um transdutor de pressão. Então, o mecanismo do estudo urodinâmico é parecido com todo o mecanismo de dinâmica de fluidos, como pressão arterial média, pressão venosa central. O líquido entra em contato com o transdutor, que converte isso em uma medida em um gráfico. Então, esse catéter está conectado no transdutor. O transdutor está conectado em um centro de controle que vai fazer essa leitura. E esse centro de controle está ligado ao monitor, onde será transmitida a imagem do gráfico. E aqui eu tenho o catéter retal, que na imagem não está com balão, mas é necessário um balão, inclusive para proteger a ponta do catéter de contato com as fezes que poderiam obstruir esse catéter e impedir a captação dos sinais. Ele está conectado também a um transdutor, a um centro de controle e ao monitor. O mesmo acontece com a balança de precisão, que fez a captação do gráfico inicial da urofluxometria livre. Então, essa é uma imagem demonstrando como o paciente fica ao longo do estudo urodinâmico. Então, aqui eu tenho uma mulher sentada, está sendo infundida a solução salina na sua bexiga, dá para observar que a balança de precisão está posicionada abaixo da cadeira, o frasco coletor está posicionado abaixo da cadeira, ela está sentada, protegida, não está exposta, mas a região genital fica livre para que, se haja perda de urina, a balança capte essa informação. Aqui nós temos os centros de controle, os transdutores, a solução salina sendo infundida e aqui o monitor. Nem sempre o paciente permanece sentado ao longo do exame, porque pode acontecer de a queixa clínica ser perda urinária em pé. Então, se a pessoa permanecer sentada, é possível não captar essa queixa, esse sintoma ao longo do exame. O único problema de realizar o exame com a pessoa em pé é que a perda não será captada pela balança de precisão. Então, é necessário que o examinador perceba a perda e sinalize no gráfico. Isso é possível em todos os aparelhos, sinalizar a perda urinária de formas diferentes, mas é possível. Um campo cirúrgico embaixo do paciente durante esse momento pode ajudar também, porque você vê a gota de urina manchando o campo de uma forma mais fácil. E aí, quando eu estou com um gráfico de urodinâmica nas mãos, o que eu procuro nesse gráfico de achados clínicos?
Então, eu consigo ter informações a respeito de obstrução infravesical, que aconteceria na fase de esvaziamento vesical. Então, eu posso suspeitar de obstrução na urofluxometria livre e eu posso confirmar a obstrução no estudo miccional, que é a última fase do exame, em que o paciente urina novamente, mas nesse momento com os transdutores inseridos, com os catéteres inseridos conectados nos transdutores. Então, nesse momento, além de ver o fluxo, eu consigo ter informações a respeito da pressão detrusora, da pressão abdominal que acontece na fase de esvaziamento. Então, eu consigo ter informações a respeito da obstrução. Eu consigo ter informações a respeito da sensibilidade vesical, que aconteceria, que é identificada na fase de armazenamento da urina. Então, se com um volume muito pequeno a pessoa indica que está com desejo miccional, ela tem uma sensibilidade vesical aumentada. Já ao contrário, se o examinador infundir um volume grande e ela não sentir desejo, ela tem uma sensibilidade vesical diminuída. Eu tenho informações a respeito de hiperatividade do detrusor ou de hipoatividade do detrusor. A hiperatividade pode ser identificada na fase de armazenamento vesical. Então, quando a pessoa está na fase de armazenamento, o detrusor deveria permanecer relaxado. Se eu tenho contrações detrusoras nessa fase, eu tenho um indício de hiperatividade. Já a hipoatividade detrusora é identificada na fase de esvaziamento, porque é o momento que o detrusor deve iniciar uma contração para levar ao esvaziamento da bexiga. Se ele não contrair absolutamente nada, eu tenho uma hipoatividade detrusora. Eu consigo identificar a incontinência urinária de urgência. Então, a incontinência urinária que acontece depois de um desejo súbito de urinar ou de uma hiperatividade detrusora, de uma contração não inibida do detrusor. Então, eu identifico isso também na fase de armazenamento. Consigo identificar perda urinária aos esforços. Durante o exame, na fase de armazenamento, enquanto eu estou infundindo ou enquanto o examinador está infundindo solução salina, o examinador pede para que o paciente tussa, para que o paciente faça a manobra de Valsalva, para simular esses esforços que levam à perda no dia a dia. Eu consigo identificar no estudo urodinâmico se existe a perda e com qual pressão a perda acontece. Isso me dá informações a respeito do assoalho pélvico. Consigo também identificar a capacidade vesical, se ela está reduzida, se é necessário esvaziar a bexiga com volume menor do que o esperado. Consigo identificar a capacidade vesical aumentada. Então, nenhuma contração detrusora, nenhum desejo miccional, além da capacidade fisiológica. Acho que nesse momento vale a pena lembrar da capacidade vesical fisiológica. Então, na bexiga da mulher, cabe de forma saudável, sem distensão, entre 300 e 400 ml. Na bexiga do homem, entre 400 e 500 ml. Logicamente, existem variações por mudanças anatômicas ou por diferenças anatômicas, mas essa é uma média esperada e saudável. Dito isso, nós podemos imaginar que a pessoa deve chegar para o exame com um volume próximo disso. A pessoa sente desejo miccional com a metade da capacidade vesical preenchida. Então, vamos pensar, a mulher tem uma capacidade de 400 ml. Então, ela deve sentir desejo miccional de forma fisiológica a partir dos 150, 200 ml. E o homem a partir dos 200, 250 ml. Para a urofluxometria livre, então, a pessoa precisa ter um volume entre a metade da capacidade vesical e o máximo da capacidade vesical, para gerar um bom fluxo e permitir uma boa análise.
Muita informação já até aqui, não é? Mas tudo vai ficar bem claro à medida que formos identificando as fases do exame e quais são os achados que devem ser procurados nessa interpretação. Então, nós vamos passo a passo discutindo cada fase. Nesse vídeo, nós discutiremos a primeira fase do estudo urodinâmico, que é a urofluxometria livre. A urofluxometria livre pode ser realizada também de forma isolada, como um exame diagnóstico. Ela traz informações a respeito de fluxo urinário, ml por segundo que está sendo eliminado. No estudo urodinâmico, é a primeira fase do exame, quando o paciente chega com a bexiga confortavelmente cheia e urina sobre uma balança de precisão que captará o fluxo urinário. Aqui eu reforço, micção livre em um simulador de vaso sanitário, com um funil conectado a esse simulador, direcionado a uma balança de precisão, que estará conectada a um transdutor, que está conectado ao centro de controle que fará a leitura e transformará em um gráfico demonstrado no monitor. Então, aqui nós temos a demonstração de uma mulher realizando a urofluxometria livre, sentada, de um homem realizando a urofluxometria livre em pé. Lembrando que não necessariamente o homem precisa urinar em pé no exame e na vida, mas durante o exame ele deve simular a forma que ele urina no dia a dia. Então, se ele urina em pé, no exame também será dessa forma. Já comentei no vídeo anterior que ele precisa estar com a bexiga confortavelmente cheia. Então, entre a metade da capacidade da bexiga e o máximo da capacidade da bexiga. De maneira fisiológica, esperamos que a mulher tenha entre 150 e 400 ml a ser eliminado e o homem entre 200 e 500 ml a ser eliminado. Esse é um volume capaz de gerar um gráfico bom para avaliação. É importante lembrar que essa fase do exame avalia fluxo, não avalia pressões. Então, é importante que você vá seguindo nesse curso, pensando de uma forma didática as partes do estudo urodinâmico, como se fossem coisas isoladas, para você fixar essas informações. Então, você não está procurando informações a respeito de pressão na urofluxometria livre, você só consegue saber a respeito de fluxo. Então, aqui eu tenho a descrição de todos os achados da urofluxometria livre. Eu deixei em vermelho os achados que são indispensáveis para a interpretação do exame. Todos os outros trazem informações, mas se você souber, se você fixar esses dois mais importantes, os outros acabam sendo consequência. Então, o que você consegue saber nesse exame de urofluxometria? O volume urinado. Já comentei que para um bom registro eu preciso de metade ao total da capacidade vesical. Então, eu vou ter o registro de quanto o paciente urinou, principalmente para eu saber se eu devo ou não considerar aquele gráfico. Porque, por exemplo, se eu pego um gráfico de urofluxometria com micção de 50 ml, eu não tenho como interpretar, não tenho como considerar aqueles achados. Ou se eu pego um gráfico com 600, 700 ml, eu também não tenho como interpretar, porque o detrusor distendido tem uma capacidade reduzida de contração para iniciar o fluxo. Próximo item avaliado é o fluxo máximo. E ele é um dos principais, se não o principal achado dessa fase do exame. Então, o fluxo esperado para mulheres é de 20 ml por segundo ou mais. Não existe um fluxo alto. Acima disso é saudável. E para os homens, eu espero um fluxo máximo de mais de 15 ml por segundo. Então, a mulher acaba tendo um fluxo melhor, porque a uretra é mais curta, sem curvaturas. O fluxo médio acaba sendo metade do fluxo máximo. O cálculo dele é o total do volume urinado dividido pelo tempo de fluxo.
Então, ele é uma informação complementar. Se você tem a informação do fluxo máximo, você já imagina o resultado do fluxo médio, ainda que ele não tivesse apresentado no exame. Você tem a informação do tempo de fluxo, então por quanto tempo houve eliminação de urina, e do tempo de micção. Então, veja, existe um tempo de micção que é do momento que você pede para o paciente urinar até quando ele diz, terminei. E o tempo de fluxo é o tempo que, de fato, a urina foi eliminada. Então, é esperado que não haja uma diferença tão grande entre tempo de fluxo e tempo de micção. O tempo de micção vai considerar, inclusive, os tempos de pausa. Por exemplo, a pessoa começou a urinar, fez uma curva, deu um espaço, começou a urinar de novo, fez uma nova curva, deu um espaço. Então, o tempo de micção é a soma disso tudo. O tempo de fluxo é a soma de todas essas pequenas curvas em que houve eliminação de urina. Na urofluxometria livre, eu tenho também a informação a respeito do tempo para chegar ao fluxo máximo. Então, uma curva vista como perfeitamente saudável seria aquela que eu tenho um pico rápido, que em 1/3 do tempo eu já tenho o topo, o máximo dessa curva, e aí eu começo a ter uma redução. Então, o tempo esperado para chegar no fluxo máximo em uma curva perfeitamente saudável seria 1/3 do tempo total. Isso vai ficar mais claro na demonstração da imagem. Importantíssimo a verificação da curva. Lá na demonstração, no primeiro vídeo, eu comentei que aquela urofluxometria tinha uma curva sinusal ou sinoidal, que é um formato de sino, ou um formato de montanha. Isso é uma curva saudável. O que eu posso ter de alteração? Posso ter curvas achatadas, posso ter curvas intermitentes. E eu consigo saber também qual é o resíduo pós-miccional. Não exatamente no momento da urofluxometria, mas no momento que o paciente é cateterizado para a próxima fase do exame. Então, ele chegou, urinou, depois ele é cateterizado, o que sobrou é o resíduo pós-miccional. E aí nós temos algumas informações a respeito de resíduo pós-miccional patológico ou saudável. Algumas referências dizem que é aceitável que sobre até 20% da capacidade cistométrica máxima. Então, se na próxima fase do exame couber 400 ml, seria aceitável até 80 ml de resíduo, desde que isso não leve sintomas urinários ou infecção de trato urinário. Já outras referências dizem que é aceitável até 50 ml, caso a pessoa tenha história de infecção urinária, e que é aceitável até 100 ml se não estiver levando a infecção urinária. Então, depende da referência que você utilizar, mas é um dado importante demonstrado também pelo exame nas duas fases. Então, aqui tudo isso fica mais claro. Veja, o gráfico se inicia quando eu peço para o paciente urinar. Ele leva um tempo até que comece de fato a eliminar a urina. Quando ele começa a eliminar a urina, ele tem uma subida desse fluxo e uma descida desse fluxo. Você até pode imaginar o som que tudo isso faz quando a urina está sendo eliminada. Então, uma curva saudável é aquela que faz um shhh. A variação disso poderia ser um, que é uma curva achatada, ou um que é uma curva intermitente. Então, um jato que é forte e contínuo tende a levar a um gráfico de uma curva sinusal ou sinoidal. Então, aqui dentro dessa curva, eu tenho todo o volume urinado. Do início dessa curva até o ponto mais alto dela, eu tenho o tempo para chegar no fluxo máximo. Do início até o final dessa curva, eu tenho o tempo de fluxo. E do início do gráfico até o final dele, eu tenho o tempo de micção. Então, veja, eu tenho o pico da curva em mais ou menos 1/3, aqui em quase 50% do tempo, né? Mas o esperado que seja em 1/3 do tempo de micção.
Eu tenho aqui o fluxo médio, que acaba sendo metade do fluxo máximo, e aqui o tempo de fluxo. Sempre na lateral do gráfico, eu vou ter informação de ml por segundo. Além do gráfico, os exames costumam demonstrar também uma tabela com todas essas informações. Aqui eu tenho uma nova curva, sem essas informações detalhadas, mas novamente uma curva sinusal. Tenho o início do fluxo, aqui demonstrado, o final do fluxo demonstrado, o fluxo máximo também sinalizado. E nesse caso em especial, eu tenho o estudo de eletroneuromiografia associado. Então, alguns aparelhos permitem que você coloque eletrodos na região perineal para captar a atividade elétrica da musculatura de assoalho pélvico nessas fases de armazenamento e esvaziamento vesical. Quando eu tenho essa curva mais acentuada, eu tenho trabalho muscular, então atividade elétrica na musculatura. Quando eu tenho essa curva achatadinha, a musculatura está relaxada ou sem atividade elétrica que leve à contração. Então, esse seria um exame perfeito, vejam. No momento que a pessoa não está urinando, eu tenho uma atividade muscular do assoalho pélvico. Então, lembra, bexiga relaxada, assoalho pélvico contraído. Veja que quando ela começa a urinar, aqui na curva de cima, essa atividade muscular cessa, essa atividade elétrica na musculatura cessa, ou seja, relaxa o assoalho pélvico para acontecer a micção. Quando a curva termina, aqui no final dessa curva, eu tenho novamente a atividade elétrica que faz a contração do assoalho pélvico. Então, esse é um padrão esperado. Se eu tenho baixa atividade na fase de armazenamento, eu tenho um assoalho pélvico que não daria conta de armazenar a urina. Se eu tenho atividade elétrica do assoalho pélvico durante a fase de esvaziamento, provavelmente eu tenho um padrão de obstrução, resíduo pós-miccional elevado, retenção urinária. Então, vejam a demonstração desse exame. Aqui eu tenho o início da micção, aqui eu tenho o final da micção. Aqui dentro eu tenho todo o volume urinado, aqui o ponto de fluxo máximo. Veja que se eu vou na tabela lateral, eu tenho um fluxo máximo de 20, um fluxo saudável, o que eu já esperava, tendo em vista que a curva tem um formato de sino. Eu tenho um tempo de micção legal, é esperado que o tempo de micção seja entre 10 e 35 segundos. Então, ele começou aqui em 10 segundos e terminou em 36, teve um tempo de fluxo de 26 segundos. Então, é um exame saudável. E aí, eu tenho a demonstração de um gráfico com sugestão, que é sugestivo de obstrução infravesical. Então, veja, o fluxo máximo pouco passa de 5, a curva não tem um formato de sino. Lembra que eu comentei que esses são os dois principais achados? O formato da curva e o fluxo máximo, porque todo o restante acaba sendo consequência desses. Então, eu já tenho uma curva que é achatada, que é intermitente, eu espero um fluxo máximo baixo, e é isso que eu encontro aqui, um fluxo máximo de 6. E provavelmente um volume urinado baixíssimo também. Aqui a gente consegue ver na curva de volume, que esta pessoa urinou 70 ml, então realmente um fluxo, um volume baixo. O que você acha de praticar esse aprendizado antes de a gente passar para a próxima fase? Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta. Espero que você tenha feito os exercícios de interpretação dos gráficos de urofluxometria, para que agora você possa tirar as suas dúvidas a respeito dessa interpretação. Pegue os seus resultados, os seus achados e vamos juntos ver se o que você encontrou também é o que eu estou vendo na interpretação desses gráficos. Vamos lá. Nesse primeiro gráfico, nós temos... Vamos seguir aquela ordem. Vamos falar a respeito de curva. Quando eu olho para esse exame, eu vejo uma curva sinusal ou sinoidal. Eu tenho um formato de sino? Não tenho. Então, isso já me leva a pensar que eu não tenho um exame tão saudável.
Eu posso pensar em um detrusor que não está contraindo bem, ou um assoalho pélvico que não está relaxando, ou outro motivo de obstrução. Veja que se eu avaliasse apenas o fluxo máximo, esse fluxo máximo é de 29,3. É um ótimo fluxo. Você lembra? A mulher precisa ter mais de 20, o homem mais de 15. Então, eu preciso analisar o conjunto. Eu tenho um fluxo máximo de 29, mas não tenho uma boa curva. Quando eu olho aqui o volume urinado, eu preciso saber do volume urinado para decidir se eu considero esse gráfico ou não, porque volumes muito pequenos ou muito grandes alterariam o resultado do exame. Então, essa pessoa urinou 146 ml. Não é o ideal, mas não é um volume ruim também, pensando que deveria urinar entre 150 e 400 ml. Então, eu posso considerar 146 ml já seria capaz de gerar um fluxo. Como nós vimos no gráfico, eu tenho novamente a informação, fluxo máximo de 29,3, fluxo médio de 3. Então, aqui eu já percebo que não é um bom resultado. Lembra que o fluxo médio normalmente é metade do fluxo máximo? Se o fluxo máximo foi de 29, como que o fluxo médio é de 3,5? Opa, então provavelmente a curva foi intermitente, que é o que nós vemos no gráfico. Veja que o tempo de fluxo foi de 41 segundos e o tempo de micção foi de 59. Então, eu tenho quase 20 segundos de espaço sem micção, o que novamente me remete a uma possibilidade de obstrução. O tempo até o início do fluxo máximo foi ok, porque realmente ali no início da curva a pessoa já começa uma eliminação com fluxo forte, mas essa eliminação acaba sendo cortada a partir daí. E aqui o tempo de hesitação, que foi 15 segundos, né? Que eu comentei a diferença entre o fluxo máximo e o fluxo médio. Então, eu suspeitaria de uma obstrução, que eu ainda não tenho certeza, só terei a confirmação lá na segunda, terceira fase do exame. Aqui eu tenho outro exame. Então, vejam, primeiramente a curva. Ela tem um formato de sino? Não exatamente. Ela tem uma cauda final alargada, né? Mas eu tenho sim, se a curva terminasse aqui, sem esse alongamento, eu teria um formato de sino. Ela acaba se estendendo, então a micção leva bastante tempo, mas veja bem, se eu observar quanto foi eliminado de urina, isso já demonstra o motivo desse alongamento. Então, essa pessoa urinou 548 ml. É muito, a bexiga está distendida, mesmo que seja um homem. Então, por isso que demorou tanto tempo para o esvaziamento da bexiga. Considerando isso, esse volume urinado, eu tenho um exame saudável. Um formato de sino, embora alongado por causa do volume urinado, um fluxo máximo de 31, então um bom fluxo, passa de 20. Então, seja homem, seja mulher, é um fluxo adequado. O fluxo médio de 12, então o fluxo médio acaba sendo um pouco menor do que a metade, né? Eu esperaria um fluxo médio de 15, mas por causa desse alongamento final pela distensão vesical. Tempo de fluxo foi 44, tempo de micção 52. Então, entre o início da micção e o início do fluxo, de fato, houve uma diferença de 12 segundos. Aqui, na verdade, ele mostra 6 segundos de diferença, né? E o tempo para o fluxo máximo de 8. Perfeito. Eu espero que o tempo para chegar no fluxo máximo seja 1/3 do total. Aqui, mais um resultado. Então, vejam, eu tenho diferentes equipamentos que captam essas informações. Eu trago até para que vocês exercitem, para que você exercite o olhar para diferentes formatos de gráfico. Então, aqui eu tenho de um outro aparelho, eu tenho as informações em locais distintos. Então, essa pessoa urinou 244 ml, é um ótimo volume para me dar uma curva avaliável. Fluxo máximo de 11. Opa, aqui eu já tenho um problema. Seja homem, seja mulher, é um fluxo baixo. E veja que a curva é toda achatada. Ela não chega a ser completamente intermitente, porque o fluxo não para, né? Perceba, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe de novo, desce, mas não cessa a micção.
Então, é aquela micção que horas você escuta o jato forte, horas mais fraco. É bastante tempo para eliminação total também. Então, veja, começou em 5 segundos e termina em 55, né? Foi 50 segundos de fluxo para eliminar 240 ml. Então, realmente, eu penso que ou o detrusor não está dando conta de contrair efetivamente, ou eu tenho uma obstrução. De maneira geral, as obstruções levam a curvas intermitentes e detrusores que não contraem bem levam a curvas achatadas. Então, esse gráfico está mais sugestivo de hipoatividade do detrusor. E aí, como que você foi na interpretação desses gráficos? Já notou o que você precisa aprofundar de estudo? O que você já está firme para interpretar? Você pode voltar para a primeira aula, que fala de urofluxometria, pode revisar os achados, até fixar bem esse conhecimento. E aí, então, passamos para a segunda fase, que é de cistometria de enchimento. Até lá! Bem-vindo, bem-vinda de volta. Tá preparado? Tá preparada para essa próxima fase do curso? Agora nós vamos para a segunda fase do estudo urodinâmico, que é a cistometria de enchimento. Então, nós já entendemos que a urofluxometria é aquele momento que a pessoa chega com a bexiga confortavelmente cheia, urina na balança de precisão sem catéteres, sem captação de pressão, em uma balança de precisão que vai gerar um gráfico, que foi esse gráfico que você treinou a avaliação. Então, aquele gráfico não dá informações de pressão, não existem transdutores, não existem catéteres inseridos. A partir de agora, sim, a pessoa já foi cateterizada. Lembra, ela tem 2 catéteres dentro da bexiga, um por onde será infundido solução salina, aquecida em temperatura corporal, o outro está conectado a um transdutor de pressão, a um centro de controle e ao monitor que vai demonstrar o gráfico disso tudo. O outro catéter está inserido no reto, também conectado a um transdutor, a um centro de controle e ao monitor. Então, agora sim, nós teremos informações a respeito do comportamento da bexiga, do comportamento do assoalho pélvico, do comportamento abdominal. O gráfico da urodinâmica vai trazer as informações a respeito de enchimento e esvaziamento da bexiga. Porém, esses dois são fases distintas do exame. É a fase de cistometria e a fase de estudo miccional, ou estudo fluxo-pressão. Então, de forma didática, nós avaliaremos esses dois momentos de forma distinta. Então, primeiro vamos discutir a cistometria e depois vamos discutir o estudo miccional. Então, agora nós falaremos a respeito do armazenamento da solução salina que simula o armazenamento da urina. Então, a cistometria é o enchimento artificial retrógrado, então ele é de baixo para cima da bexiga, com a captação de curvas de pressão geradas por contração do detrusor ou por contração do abdômen. Calma que isso já vai ficar mais claro. Então, agora sim, eu avalio volume e pressão. A pressão do abdômen, dependendo do volume infundido, a pressão do detrusor, dependendo do volume infundido. Olha só, em toda curva de cistometria, você verá essas informações. Dependendo do equipamento, você pode ter informações adicionais, mas essas sempre estarão presentes. Então, vamos lá. Você vai ver nesse gráfico a pressão vesical. Veja, a pressão vesical é o catéter posicionado dentro da bexiga, que capta toda a informação ao seu redor. Então, ele capta a informação de contração do detrusor e ele capta a informação de pressão abdominal. Tudo o que aconteceu ao redor do catéter vai ser descrito nessa curva de pressão vesical. Eu tenho informação de pressão abdominal. A pressão abdominal é tudo que aquele catéter posicionado no reto está demonstrando.
Não necessariamente ela será a segunda apresentada, isso vai depender do equipamento utilizado, então você precisa ler a informação. E eu tenho também a pressão detrusora. A pressão detrusora pode ser descrita em alguns equipamentos como PV menos PA, que é pressão vesical menos pressão abdominal. Ou pode ser descrita como PV menos PR, que é pressão vesical menos pressão retal. Mas ela traz informações a respeito da contração do músculo detrusor, independentemente da pressão do abdômen. Então, veja, aqui a gente tem a sequência do exame. A partir do momento que você inicia, ou que o examinador, normalmente você estará interpretando esse exame, né? Mas o examinador começa a infundir o volume de solução salina aquecida, zera os transdutores, inicia a coleta desse gráfico. Então, veja, começou a infusão, a pressão vesical está zerada, de repente ela fez uma curva. Pela pressão vesical, eu não sei se essa curva foi gerada pelo abdômen ou pelo detrusor. Então, eu vou para as outras curvas para entender o que aconteceu. Aqui a pressão abdominal zerada e aqui a pressão abdominal aumentou. Então, eu sei que a pessoa fez provavelmente uma valsalva, que faz essa curvinha, que fez a pressão vesical se movimentar aqui. Veja a curva do detrusor. Está sempre em zero, como deveria estar. Então, até esse momento, eu não tenho hiperatividade do detrusor. E aqui embaixo eu tenho informação de fluxo. Se a pessoa está fazendo o exame sentada, qualquer perda urinária será captada por esse gráfico, através da balança de precisão. Então, até esse momento, ela fez uma força abdominal, que provavelmente foi solicitada pelo examinador, mas não teve perda de urina. E aqui a sequência do exame. Pressão vesical zerada, tem um aumento. Eu olho aqui para baixo, vejo que esse aumento foi causado por uma força abdominal. Se eu olho para a pressão detrusora, nada aconteceu. Aqui eu tenho uma força um pouco maior, também gerada por pressão abdominal, detrusor continua relaxado. Não tenho hiperatividade detrusora e não tenho perda urinária. Então, até esse momento, eu não tenho hiperatividade do detrusor, não tenho incontinência urinária aos esforços. E aí, na sequência do exame, a pessoa faz uma força ainda maior. Então, a pressão vesical aumenta. Quando eu vou para as outras curvas, eu vejo que ela foi gerada por pressão do abdômen, então uma manobra solicitada pelo examinador, não teve hiperatividade detrusora. E na continuidade do exame, o que nós observamos? Pressão vesical zerada, tem um aumento ainda mais forte. Quando eu vou para as curvas de baixo, eu vejo pressão abdominal zerada, um aumento ainda mais forte. Então, foi a pressão abdominal solicitada pelo examinador que levou àquela mudança na pressão vesical. Porque se eu olho para a pressão detrusora, ela está sempre zerada. Então, se houvesse uma curva de pressão detrusora, essa curva também seria refletida na pressão vesical. E aqui no fluxo, eu não tenho perda de urina. Se a pessoa está fazendo o exame sentada, eu veria uma movimentação dessa curva de fluxo aqui embaixo nessa perda. Mas veja na continuidade do exame. Quando a pessoa faz uma força ainda mais forte, então eu vejo na pressão vesical uma curva mais alta, vejo que foi gerada pela pressão abdominal, eu não tive hiperatividade do detrusor e aqui sim eu tenho perda urinária. Então, essa paciente tem perda urinária aos esforços gerada por uma alta pressão. Então, é sugestivo de um bom prognóstico para treinamento muscular pélvico. Só reforçando esses itens, a pressão vesical é tudo o que acontece ao redor do catéter. A pressão detrusora é a contração da bexiga, a pressão abdominal é a contração do abdômen e o fluxo é a curva de perda ou a micção. Mas nessa fase do exame de cistometria de enchimento sempre será perda, porque nós ainda não chegamos na fase de esvaziamento vesical. Então, assim como nós vimos na urofluxometria livre, vamos falar a respeito dos achados na cistometria de enchimento. Eu vou dividir esses achados em dois grandes grupos. Então, primeiro nós vamos treinar o olhar para identificar hiperatividade detrusora e perda urinária aos esforços.
Nesse âmbito, eu conseguirei identificar contração involuntária do detrusor. Então, lembre, na fase de armazenamento de urina, o detrusor deve estar relaxado. Então, essa curva deve estar próxima de zero. Se acontecerem pressões superiores a 15 centímetros de água, eu já considero mesmo hiperatividade detrusora, contração não inibida do detrusor. Isso quer dizer que pressões menores podem ser aceitáveis caso não levem a sintomas de urgência e de perda urinária. Outro dado importante é o VLPP, que é a menor pressão capaz de gerar a perda urinária. Então, veja, a contração involuntária detrusora, eu estou pesquisando na curva de pressão detrusora, para saber se a bexiga está contraindo fora de hora, quando deveria estar relaxada. Essa pressão não deve nunca passar de 15, deveria, na verdade, sempre estar em zero. E um dado importante é que se ela passar de 40, acaba sendo risco renal, porque se a bexiga contrai numa pressão de 40 ou mais, ela vence a pressão de fechamento dos ureteres. Então, os ureteres estão inseridos na bexiga e estão fechados ali ao redor. O músculo detrusor está fechado ao redor dos ureteres, com uma pressão de 40 centímetros de água. Se essa pressão dentro da bexiga for maior, os ureteres abrem e a urina armazenada pode retornar para os ureteres. Então, lembrando que não deve ser maior que 15 e se for maior que 40, existe um risco renal. Quando eu estou falando em menor pressão de perda aos esforços, eu não estou mais falando de pressão detrusora, eu estou falando de pressão abdominal. Mais especificamente, de pressão vesical gerada na pressão abdominal. Como assim? Então, a pessoa vai fazer força, eu vou identificar se houve perda urinária nessa força, que em alguns momentos será valsalva, força de evacuação, e em alguns momentos será tosse. Ela pode perder urina em diversos momentos de esforço ou só em um ou outro momento de esforço. O que eu vou anotar? O menor esforço que levou à perda. Porque, veja, uma pessoa que perde urina com esforço pequeno tem um problema maior do que aquela que perdeu urina num esforço maior. Então, o meu pior dado é a menor pressão vesical que levou à perda. Lembrando que essa pressão vesical foi gerada pela força do abdômen. Mas tudo que o catéter captar de pressão é um importante dado de quanto de pressão levou à perda. Aqui eu trago outras informações que são importantes na avaliação, que são, se a pessoa perde com uma pressão menor que 60, então, se a pressão vesical foi menor que 60 e houve perda urinária quando ela estava fazendo valsalva ou tosse, isso é sugestivo de defeito esfincteriano intrínseco. Muito provavelmente essa pessoa só consegue resultado com intervenção cirúrgica, o que não significa que ela não deve ser submetida a um treinamento muscular pélvico para preparo para a cirurgia, mas dificilmente só o treinamento muscular daria resultado. Aquelas pessoas que perdem urina com pressões maiores que 90, então só acima de 90 ela tem perda, nesses casos, provavelmente ela responda muito bem somente a treinamento muscular do assoalho pélvico. Entre 60 e 90 você fica no limbo, né? Ela pode ou não responder a um treinamento muscular do assoalho pélvico. Um outro dado a ser avaliado nessa fase é a complacência vesical. Uma complacência saudável é próxima de 20 ml por centímetro de água. Mas mais importante do que você decorar esse valor é você saber a definição de complacência. Então, complacência é a capacidade da bexiga de distender sem aumentar sua pressão. Então, ela precisa armazenar a urina sem que haja pressão aumentada em seu interior, porque isso levaria a perda de urina ou levaria a refluxo vésico ureteral. Então, uma bexiga com boa complacência é aquela que, mesmo quando eu vou infundindo um volume de solução, o detrusor continua próximo à linha de zero. Isso é uma boa complacência. Se essa linha vai subindo à medida que o volume é infundido, eu tenho baixa complacência. Então, o melhor de tudo é você treinar o olhar para identificar no gráfico o que é uma bexiga com baixa complacência.
Então, aqui eu vou demonstrar isso que nós acabamos de treinar a avaliação. Veja, eu preciso pesquisar hiperatividade do detrusor. Então, eu vou na curva do detrusor. Aqui eu tenho, apesar de alguma interferência, eu tenho uma curva próxima de zero. Aqui eu vejo que essa curva sai de zero e, inclusive, chega a 50 centímetros de água. Então, aqui eu tenho hiperatividade do detrusor com risco renal, porque está passando de 40. Aqui volta para zero, isso me mostra uma boa complacência. Apesar de a bexiga contrair, ela volta à linha de zero. Tem uma nova hiperatividade com uma pressão menor. Novamente, linha de zero, hiperatividade detrusora, linha de zero, novos momentos de hiperatividade detrusora, próximos dos 40 centímetros de água. Então, aqui eu tenho contrações não inibidas do detrusor. Perceba aqui na linha de fluxo que essa pessoa provavelmente está realizando o exame sentada. Eu tenho aqui perda de urina na hiperatividade detrusora, eu tenho aqui perda de urina na hiperatividade detrusora. Vamos para a nova avaliação que nós discutimos, que foi VLPP, menor volume capaz de gerar perda de urina. Então, eu vou ver quando a pessoa fez pressão abdominal. Aqui ela tossiu. Ela teve uma perda urinária que foi antes, provavelmente por causa do detrusor. Percebe que a pressão abdominal não está no mesmo local que a perda urinária aconteceu. Então, não gerou perda. Nova tosse, não tenho perda aqui embaixo. Tosse, não tenho perda. Aqui, diversas tosses, não tenho perda. Então, essa pessoa não tem incontinência urinária aos esforços. Ela tem incontinência urinária de urgência, que é que acontece depois da hiperatividade detrusora. Caso ela tivesse tido perda nesse momento aqui. Então, se nessa tosse ela tivesse tido perda urinária, eu olharia aqui na pressão vesical, qual foi a pressão que levou à perda. Então, o VLPP dela seria de 100 centímetros de água, ou seja, seria uma pessoa com bom prognóstico para treinamento muscular. Então, avaliamos os 3 itens: boa complacência, hiperatividade detrusora e pressão à perda aos esforços, ok? Vamos para mais um gráfico. Agora vamos discutir um pouco outros dados que são fornecidos por esse gráfico de cistometria de enchimento, que é a sensibilidade e a capacidade da bexiga. Então, você já sabe identificar hiperatividade do detrusor, perda urinária aos esforços e complacência vesical. A sensibilidade e a capacidade da bexiga é dependente da percepção do paciente, da comunicação do paciente com o examinador, porque é a pessoa que está sendo examinada que vai dizer quando está com uma pequena vontade de urinar, quando a vontade de urinar está normal, quando a vontade de urinar está forte ou urgente, que seria a capacidade máxima da bexiga. Então, alguns pacientes, por exemplo, pessoas com disfunções neurológicas importantes, como é o caso da lesão medular, pode ser que o paciente não consiga identificar. Então, a cistometria vai servir para identificar a hiperatividade do detrusor, o comportamento do detrusor, mas não a sensibilidade. A capacidade até sim, porque é até quanto a bexiga tolera o volume sem entrar numa fase de hiperatividade. Então, aqui na avaliação de sensibilidade, eu tenho 3 informações a respeito de desejo miccional, que é, primeiro, desejo miccional normal ou desejo forte, e desejo forte ou urgência. Veja, o esperado na vida real é que a pessoa sinta vontade de urinar quando a bexiga está na metade da capacidade dela. Mas o estudo urodinâmico acaba sensibilizando a bexiga, porque a pessoa está alerta, tentando identificar esse desejo. A solução salina pode não levar a mesma sensibilidade do que a urina, então ela acaba tendo um desejo antes. Então é esperado que ela fale desse primeiro desejo com 1/3 do volume infundido, ou da capacidade que ela tem na bexiga. O desejo normal, sim, vai ser o que a gente considera primeiro desejo no dia a dia, na metade da capacidade da bexiga.
E o desejo forte ou urgente é no máximo da capacidade da bexiga, que também é considerado a capacidade cistométrica máxima. Lembrando que para mulheres é entre 300 e 400 ml, para homens de 400 a 500, considerando uma bexiga saudável. Então, vamos avaliar esses itens. Veja que nesse equipamento, é necessário que o examinador digite quando aconteceu o primeiro desejo, o desejo normal, o desejo urgente, a tosse, a valsalva, o volume infundido, diferente de alguns outros equipamentos. Mas aqui eu tenho a informação de primeiro desejo miccional. Aqui eu sei que pouco depois tinha sido infundido 100 ml. Então, eu sei que o primeiro desejo foi antes do 100, o que me indica uma sensibilidade aumentada. Pelo menos parece até esse momento. Veja que foi infundido 400 ml. Se coube 400 ml, a capacidade cistométrica máxima, a capacidade da bexiga, é de 400 pelo menos. Então, é uma boa capacidade. Com 400, eu esperaria que o desejo normal acontecesse perto dos 200 ml. E veja que é isso que acontece. Aqui foi infundido 160, foi depois disso que a pessoa disse que estava com desejo normal. Então, eu tenho uma sensibilidade preservada, uma boa capacidade vesical. Só o primeiro desejo aconteceu de forma precoce, provavelmente por um alerta exacerbado. A pessoa conseguiu perceber que a solução salina estava sendo infundida e avisou que estava com o desejo. Mas os outros dados me mostram que o desejo era normal, a sensibilidade era normal. Veja que, se voltarmos às interpretações anteriores, nós percebemos que essa bexiga tem uma complacência baixa. Então, à medida que a solução salina vai sendo infundida, a pressão detrusora vai saindo de zero e vai subindo. Isso é baixa complacência. A pressão abdominal está mantida em zero. Aqui a pessoa tosse, mas não perde urina, tosse de novo, mas não perde urina. Então, eu sei que não tem perda urinária aos esforços, mas eu tenho uma bexiga de baixa complacência. Além da baixa complacência, aqui eu tenho hiperatividade detrusora. Olha só, uma curva de contração do detrusor. Essa complacência baixa vai aumentando a pressão e aqui eu tenho uma nova curva de hiperatividade detrusora acentuada que passa de 40, mais uma vez com risco renal. Eu não tenho perda urinária nos momentos de hiperatividade detrusora com pressão menor, não tenho perda urinária nos esforços, mas aqui nessa pressão detrusora que passou de 40, eu tenho sim perda urinária importante. Perceba que aqui eu poderia confundir incontinência urinária aos esforços, porque vejam que nesse exame a pressão abdominal e detrusora não estão separadas, elas estão no mesmo gráfico, mas aqui eu tenho escrito abdominal em verde, então eu sei que a curva verde é a pressão abdominal, e eu tenho essa curva pink ou roxa, que é a pressão detrusora. Veja, aqui eu tive tosse na pressão abdominal, aqui eu tive tosse na pressão abdominal e não tive perda urinária. Aqui eu tive uma valsalva, essa curvinha mais alongada da pressão abdominal, e tive perda. Mas por que eu sei que não é perda urinária aos esforços? Porque essa pessoa já fez pressões maiores com o abdômen e não perdeu. E aqui, junto com essa pressão do abdômen, ela teve uma pressão do detrusor que passou de 40. Então, foi essa pressão do detrusor que levou à perda urinária. Então, veja, aqui nós temos uma terceira fase do exame, que é o estudo miccional, mas que será o tema das próximas aulas. Então, aqui só retornando: pressão detrusora aumentada, hiperatividade, sem baixa complacência. Esforços abdominais que não levaram a perda urinária, então eu não tenho perda urinária aos esforços. Se tivesse tido perda urinária aos esforços, eu perceberia qual foi a menor pressão abdominal e veria aqui na pressão vesical qual foi essa força que levou à perda, que seria o VLPP. Sensibilidade pode ser digitada pelo examinador, no caso desse equipamento,
ou podem ser inseridos ícones que demonstram tosse, espirro e desejo. Desejo normal, desejo forte, desejo urgente. Nesse caso, a pessoa percebeu o volume sendo infundido, mas só teve o desejo normal na metade da infusão, na metade da capacidade da bexiga. Coube 400 ml, mas com uma capacidade baixa, com uma complacência baixa. Então, a bexiga foi contraindo à medida que esse volume foi sendo infundido. Assim como na aula de urofluxometria livre, eu quero agora que você pratique, que você pegue esses próximos gráficos e que você procure hiperatividade detrusora, pressão abdominal que levou à perda urinária, sensibilidade vesical, volume de primeiro desejo, desejo normal e desejo urgente, capacidade cistométrica máxima, que é o momento do desejo urgente, complacência da bexiga. Faça isso com calma, faça suas anotações em cada um dos gráficos e na próxima aula nós discutiremos esses resultados. Vamos lá? Como foi praticar a interpretação dos resultados dos gráficos de cistometria? Vamos ver os resultados que você encontrou? Vou seguir a mesma sequência da aula. Vamos procurar primeiro hiperatividade detrusora. Então, nesse caso, o detrusor está relaxado, como deveria estar na fase de enchimento. Aqui eu tenho um aumento da pressão detrusora, e esse aumento continua à medida que a solução salina vai sendo infundida. Isso já me mostra uma baixa complacência. Nesse momento aqui, eu poderia pensar em uma hiperatividade detrusora, porque eu tive uma curva do detrusor, enquanto ele deveria estar relaxado. Mas veja, quando eu olho para a curva de cima, que é da pressão abdominal, eu tive estímulo abdominal nesse momento. Quando a pressão detrusora acontece exatamente no mesmo momento que a pressão abdominal, pode ser só interferência, artefato que o catéter captou na pressão abdominal. Então, eu não considero uma hiperatividade detrusora. E o mesmo acontece na sequência. Veja que eu tenho uma hiperatividade detrusora com uma linha muito parecida com a pressão abdominal. Então, eu não tive hiperatividade do detrusor, mas eu tive sim uma baixa complacência. Veja aqui na pressão abdominal, eu vou procurar os estímulos abdominais que levaram à perda de urina. Eu posso ter perda de urina demonstrada aqui no fluxo, então eu posso ter uma captação de volume aqui. Nesse caso eu não tenho nenhuma, então eu posso imaginar que o paciente está fazendo o exame em pé, então eu não tenho mesmo captação. Então, essa perda de urina poderia estar demonstrada aqui nos ícones. Veja que nesse equipamento, o ícone de perda é um jarrinho derramando. E eu não tenho esse jarrinho aqui. Então, não aconteceu perda de urina. Se tivesse acontecido, durante os esforços, eu teria que ver qual foi o menor esforço que gerou perda, para saber a menor pressão de perda aos esforços. Aqui eu já posso avaliar sensibilidade. Então, veja, aqui esse ícone verde é a demonstração de primeiro desejo, que eu espero que seja em 1/3 da capacidade vesical. Desejo normal é o azul, forte desejo é o vermelho. Primeiro desejo aconteceu com 105 ml mais ou menos. Eu tive uma infusão de 280, então ele está adequado. Então ele está adequado. Mas perceba que aqui eu tenho um forte desejo. Esse forte desejo aconteceu com 184 ml. Ele deveria acontecer só na capacidade cistométrica máxima. Mas veja que esse forte desejo coincide quando o detrusor começa a aumentar a sua pressão por baixa complacência. Então, à medida que a solução vai sendo infundida, ou à medida que a bexiga vai armazenando, ela vai aumentando devagar a sua pressão. Quando ela chega em determinada pressão, a pessoa sente a vontade de urinar, que foi o que aconteceu nesse momento.
Apesar da sensibilidade aumentada, a sua capacidade vesical foi adequada, de quase 300 ml, considerando que tenha sido uma mulher, né? Se for um homem, é um volume um pouco reduzido. Nesse segundo gráfico, pesquisando hiperatividade detrusora. Detrusor relaxado, hiperatividade com 17 de pressão. Eu olho aqui embaixo, não aconteceu perda urinária nesse momento, então não é incontinência de urgência. Detrusor relaxado de novo, me mostra complacência normal, porque ela voltou a zero, mas eu tenho hiperatividade detrusora de novo, agora de 24 centímetros de água. Eu olho aqui embaixo, as perdas não aconteceram exatamente no momento da hiperatividade. Quando eu vou ver pressão abdominal, aqui eu tenho uma tosse, eu tenho perda urinária, mas eu tenho perda urinária em vários momentos além dessa tosse, mesmo quando não tem tosse, mesmo quando não tem hiperatividade detrusora. Então, eu não posso dizer que é uma perda urinária aos esforços. Essa pessoa tem perda urinária desde o início do exame, perceba. Eu tenho nada de infusão, nada de pressão detrusora, nada de pressão abdominal. E tenho perda de novo, perda de novo, muita perda urinária. Então, ela tem uma perda urinária contínua, uma perda urinária insensível, não necessariamente relacionada à hiperatividade ou esforço. Mas eu tenho sim uma hiperatividade detrusora documentada. Ela teve o primeiro desejo miccional, então aqui o ícone de primeiro desejo, com volume de 84 ml, volume baixo para sentir primeiro desejo, mas ele aconteceu perto da hiperatividade detrusora. Então, a hiperatividade pode ter levado a esse desejo miccional. Mais um exame. Detrusor relaxado. Aqui, quando eu tenho movimentação, é junto com a pressão abdominal, então é artefato, é interferência. Detrusor relaxado o tempo todo, complacência ótima. Então, eu vou pesquisar perda aos esforços. Aqui eu tenho tosse, olho no fluxo, não tenho perda, mas nessa tosse mais forte, sim, eu tenho perda urinária. Então, a menor pressão que levou à perda foi de 150,7 centímetros de água. Então, é uma pressão bem alta que leva à perda urinária. Provavelmente essa pessoa responda a treinamento muscular pélvico. Então, nessa primeira fase do exame, eu identifico incontinência urinária aos esforços. Nesse caso, detrusor relaxado, começa a aumentar a pressão, já me demonstra baixa complacência e diversas contrações involuntárias do detrusor. Essas contrações chegam a uma pressão de 56, então eu tenho risco renal. Eu não tenho perda urinária na maior parte do exame, eu só tenho perda urinária quando a pressão chega a 56. Então, é uma incontinência urinária de urgência, né? Ela foi causada pela hiperatividade detrusora. Aí eu vou pesquisar a incontinência aos esforços. Eu tenho tosse aqui e não tenho perda urinária. E aí o examinador não pediu novos estímulos de esforço, porque a hiperatividade detrusora estava bem exacerbada, então mesmo que tivesse tosse, ele não saberia, não teria como você identificar também se a perda foi causada pela tosse ou pela contração do detrusor. Mas a gente observa a perda nessa contração detrusora, é uma pessoa que está em risco renal. Aqui eu tenho o primeiro desejo com mais de 100 ml, tenho uma infusão de mais de 200, então, apesar da complacência baixa, coube quase 300 ml na bexiga, nenhuma alteração de desejo miccional. E aí, como foi para você identificar esses achados no gráfico de cistometria de enchimento? Vamos relembrar os achados? Hiperatividade detrusora, que você vê na curva do detrusor. Complacência vesical, que acontece quando a baixa complacência acontece quando eu vou infundindo o volume, a pressão detrusora vai subindo lentamente. Perda urinária aos esforços,
Quando ela acontecer, você precisa identificar a menor pressão que levou à perda, lá na pressão vesical. Sensibilidade vesical. Preciso identificar primeiro o desejo normal e desejo urgente. Desejo normal deve acontecer na metade da capacidade da bexiga. O desejo urgente deve acontecer na capacidade sistométrica máxima, que é quando a pessoa não aguenta mais a infusão de volume. Podemos ir para a próxima etapa? Te vejo na próxima aula. Seja bem-vindo de volta. Agora chegamos ao final desse curso de interpretação de estudo urodinâmico, quando discutiremos a interpretação do estudo miccional, também conhecido como estudo fluxo-pressão. O estudo fluxo-pressão acontece de forma similar à urofluxometria livre. A pessoa urina no simulador de vaso sanitário com o funil, com o frasco coletor, com a balança de precisão. Porém, nesse momento, ela está cateterizada e os catéteres estão ligados aos transdutores de pressão. Então, além de ter informação de volume e fluxo, eu tenho informação da pressão detrusora e da pressão abdominal que estão acontecendo na fase de esvaziamento. Esse gráfico é impresso normalmente junto com o de cistometria. Então, você precisa ficar de olho quando está sendo avaliado o armazenamento e quando está sendo avaliado o esvaziamento da bexiga. Quais são os dados coletados nessa fase de estudo miccional? Os mesmos da urofluxometria, então eu consigo avaliar a curva, os fluxos, fluxo máximo, fluxo médio, o volume. Agora eu tenho uma nova informação de resíduo pós-miccional, porque eu sei quanto foi infundido de solução salina e eu vou ter a medida de quanto foi eliminado. A diferença disso é o resíduo pós-miccional nessa fase. É interessante que se a pessoa está com 2 catéteres uretrais, um deles, o de infusão de volume, seja retirado para que a micção seja facilitada, porque é possível que os catéteres atuem como um fator de obstrução e a pessoa tenha dificuldade na micção por causa dos catéteres. Por isso, a primeira fase do exame, a urofluxometria livre, é tão importante para você comparar. Porque se o paciente não urina bem no estudo fluxo-pressão, nesse estudo miccional, mas tem urinado bem na urofluxometria, você sabe que o que está interferindo são os catéteres. Você também terá informação de tempo de fluxo, de tempo de micção, de tempo para chegar ao fluxo máximo, tudo que você já viu na urofluxometria livre. Mas agora você tem a informação de pressão vesical, pressão abdominal, pressão detrusora. Então, o mais importante no gráfico nesse momento é você observar no momento do fluxo como está a pressão detrusora e como está a pressão abdominal. Então, aqui nós temos os gráficos que nós já avaliamos anteriormente, mas agora com o olhar focado para a fase de esvaziamento. Nesse equipamento, nós não temos uma divisão mostrando quando se inicia o estudo miccional. Então, didaticamente, eu marquei aqui para vocês. Mas você precisa observar essas marcações. Então, essas colunas colocadas em azul e em vermelho indicam a fase de esvaziamento por micção e não por perda. Então, o examinador, ao final do exame, sinaliza quando a pessoa começou a urinar, quando terminou de urinar. E essa linha verde, essa coluna verde, vai identificar o ponto de fluxo máximo. Então, vejam nesse exame, tudo vai estar reduzido em relação à urofluxometria, porque eu tenho várias outras informações. Mas o olhar é o mesmo. Eu tenho uma curva que parece um sino, então me dá uma informação de uma boa eliminação. Quando eu vou olhar para o fluxo aqui, eu tenho um fluxo máximo aproximado de 15, tá vendo? Ele está aqui entre 10 e 20. Quando eu vou avaliar volume, teve uma eliminação de mais de 200 ml. Então, parece que é uma eliminação adequada. E aí eu vou ver quem levou a essa eliminação, se foi o detrusor ou o abdômen. Então, aqui eu tenho o detrusor contraindo, ele não chegou a 50, não chegou a 40, e ele volta a 0.
de pressão. Então, o detrusor contraiu, a partir do momento que o assoalho pélvico abriu, houve esvaziamento da bexiga. É assim que tem que ser. E essa pessoa não utilizou o abdômen para esvaziamento. Então, é uma eliminação saudável. Nós já tínhamos visto que essa pessoa tem hiperatividade detrusora, então ela tem um problema que acontece na fase de enchimento, de armazenamento da urina. A fase de esvaziamento está saudável, está preservada. Se o detrusor chegasse a pressões muito altas ou se essa pressão não diminuísse com o início da micção, seria também um problema. Mas eu tenho um detrusor que trabalha na hora de esvaziar, que é o que deve acontecer, e que relaxa a partir da micção. Neste próximo gráfico, nós avaliamos novamente o padrão miccional. Então, eu vejo uma boa curva de eliminação. Aqui o fluxo máximo não está muito visível, mas ele provavelmente passe dos 20, 25. Aí eu vou observar quem foi o gerador dessa curva. Veja, a eliminação foi de mais de 400 ml, então eu tenho um bom volume para avaliar a curva. Quem gerou essa eliminação foi o detrusor, perceba, o detrusor começa a contrair e ele vai parar de contrair lá no final. Aqui eu chamo a atenção para a duração da contração detrusora. Então, o ideal é que o detrusor comece a contrair e assim que a micção se inicie, essa contração já desapareça e ela termine por relaxamento pélvico. Mas o detrusor continua contraindo mesmo depois que a micção termina. Ele tem um retardo, um delay para acessar a contração. Isso pode levar a um desejo miccional depois que a micção já acabou. E veja só, aqui na pressão abdominal, neste exame, o examinador não zerou a pressão abdominal. Ela deveria estar em zero o tempo todo. Não é real essa informação de que a pressão do abdômen sempre esteve em 50, mais ou menos. Isso foi um exame não zerado, mas considere que esse meio da curva é pressão zero. Aqui a pessoa tossiu, relaxou de novo. Veja durante a micção. O abdômen continua do mesmo jeito que estava antes, mas quando a micção acaba, a pessoa faz uma leve força. Então, com a contração do detrusor, que se manteve ao final da micção, ela deve ter sentido que ainda tinha urina. E aí deu uma forçadinha para terminar a micção. Mas ela não contraiu o abdômen com muita expressividade em nenhum momento. Então, foi só essa tentativa de terminar o esvaziamento causado por essa contração do detrusor que se manteve ao final do jato miccional. E agora é a sua vez de praticar essa interpretação. Então, olhe para o fluxo, para a curva, e no momento que a micção acontece, compare com a pressão detrusora e compare com a pressão abdominal, para entender quem levou ao fluxo, bom ou ruim. Vamos lá. Vamos diretamente para a interpretação do estudo miccional. O que eu te disse foi, observe o fluxo urinário. Então, nesse equipamento, você tem a determinação, a marcação de quando se inicia o estudo miccional. Então, essa coluna colocada marca o início dessa terceira fase do exame. Então, daqui para cá, você deve observar o fluxo e você deve ter percebido no exercício que, neste caso, o paciente não teve uma curva sinusal ou sinoidal. Então, eu já sei que o padrão de esvaziamento está ruim. Provavelmente eu já teria identificado isso na urofluxometria livre. Mas agora eu posso observar se o que fez com que essa pessoa não esvaziasse foi o fato de o detrusor não contrair ou se foi o assoalho pélvico que não relaxou. Então, vamos a essa avaliação. Aqui no caso do detrusor, o detrusor já estava em contração antes do início da micção. Então, veja, se voltarmos à fase de avaliação da cistometria, é um detrusor que tem complacência baixa. Ele estava relaxado até determinado momento, de repente ele contrai e se mantém uma pressão que vai subindo. Estava 20 e poucos, foi para 30 e poucos,
e com 30 e poucos de pressão, que já estava acontecendo no detrusor, a pessoa foi orientada a urinar. Então, é o detrusor que não contrai, que não permite eliminação? Não é, porque eu já tenho contração do detrusor. Então, eu já sei que é o assoalho pélvico que não relaxa. Então, eu tenho um padrão de obstrução. Quando eu tenho o detrusor que contrai e eu não tenho eliminação da urina, eu tenho um assoalho pélvico que não relaxa ou uma obstrução que é mecânica, como é o caso do aumento da próstata. E aqui o abdômen me confirma isso. Então, olha só, o detrusor está contraindo, a pessoa pode ter desejo miccional, mas ela não consegue urinar. Então, ela começa a tentar ajudar com o abdômen. Ela faz força, força, força abdominal e mesmo assim ela não urina. Então, seria uma pessoa com indicação de cateterização vesical para eliminação dessa urina. Nesse caso aqui, eu tenho uma boa curva. Então, lembrando, eu tenho a demonstração de quando iniciou o estudo miccional. Quando eu vou analisar o fluxo, eu tenho uma boa curva, com fluxo de mais de 20. Então, boa curva, bom fluxo máximo. Quando eu vou observar aqui em cima, quem levou a esse esvaziamento foi a pressão detrusora. Isso seria o ideal se o detrusor tivesse deixado de contrair já no início da micção e se a pressão não fosse tão alta. Então, o fato de o detrusor chegar a uma pressão de 50, 60 durante a micção é preocupante. Novamente, eu tenho um padrão de obstrução, que eu não teria identificado na urofluxometria, porque o detrusor dessa pessoa contrai numa força suficiente para levar um bom fluxo, mesmo que seja contra uma pressão do assoalho pélvico. E veja que essa pessoa mal percebe esse problema, porque ela nem tenta utilizar o abdômen para levar a micção. Então, nesse caso, eu também tenho um padrão obstrutivo. Nós já avaliamos esse exame anteriormente, não é? Então, aqui eu tenho a curva, um bom fluxo, um detrusor que começou a contrair e que se manteve contraindo ao final da micção. Um abdômen que não precisou ajudar. Então, é uma micção saudável. Porém, o detrusor continuou irritado, contraído depois da micção. Lembrando que se a pessoa não tem essa queixa no dia a dia, pode ser apenas o catéter uretral que levou uma sensibilização do urotélio, da parte interna da bexiga, e fez com que a bexiga continuasse contraindo para tentar eliminar o catéter. Então, parece ser um padrão saudável. O que você pode fazer para fixar todo esse conhecimento, agora que você tem a informação das 3 fases do exame, é pegar cada uma das curvas apresentadas nesse curso e tentar identificar todos os achados de maneira completa. E aqui eu trouxe gráficos de um outro aparelho só para a gente fechar esse conhecimento. Então, os 2 equipamentos que demonstram as curvas apresentadas até aqui são os mais comumente utilizados. Mas você pode encontrar outros equipamentos e talvez ficar em dúvida com esses gráficos, com essas informações. Mas sempre a ideia é a mesma. Então, olha só, aqui eu tenho PV, que é a pressão vesical, aqui eu tenho PR, pressão retal, que é a mesma coisa que pressão abdominal. PV menos PR, nada mais é do que pressão detrusora, pressão vesical menos pressão retal. Então, aqui eu tenho uma pressão vesical baixa, de repente um aumento. Eu vou ver na pressão abdominal, não foi esforço. Eu vou ver na pressão detrusora, eu tive hiperatividade. Esse equipamento traz a informação de pressão uretral, que é captada de forma indireta. Então, se a pressão que levou à perda foi de 40, a pressão uretral naquele momento era 40. Então, veja, eu tenho uma pressão uretral mantida enquanto a bexiga está armazenando. Quando eu tenho a pressão detrusora, eu tenho uma queda de pressão uretral e, portanto, uma perda de urina. Já nesse outro gráfico, eu também tenho um padrão de hiperatividade detrusora, pressão vesical, com curva, 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 curva. Eu vejo a pressão abdominal ou retal não teve esforço,
Provavelmente esses 2 pacientes sejam pacientes neurológicos, que nós acabamos avaliando só mesmo a hiperatividade do detrusor, o comportamento do detrusor. Então, aqui, o detrusor causando várias curvas, que são hiperatividades mantidas. Nos 2 casos, eu tenho uma complacência discretamente baixa a partir de determinado volume, porque, veja, aqui eu tive infusão, hiperatividade, mas voltei a zero. Aqui eu tenho diversos pontos de hiperatividade, mas volto a zero. Mas no final eu tenho um aumento progressivo, tanto nesse quanto nesse caso. E aqui eu tenho uma pressão detrusora que chega a 90, ou seja, um risco renal importante. Pressão uretral, que se manteve estável mesmo com as contrações detrusoras. E aqui eu tenho um aumento da pressão uretral, e nesse caso, a captação de eletroestimulação. Então, veja, durante todo o tempo que eu estou infundindo solução salina, o assoalho pélvico está tendo atividade elétrica, ele está trabalhando, está contraído, e só que quando a pressão detrusora passa de 90, é que eu tenho a queda da pressão uretral, que eu tenho uma cessação da atividade elétrica muscular e uma perda de urina. Então, veja o tamanho do risco renal. Esse paciente tem contração durante todo o tempo. Contrai, relaxa, com pressões altas. E só quando essa pressão chega a 90 é que existe uma perda, né? Na verdade, quando passa de 90, porque veja aqui com 90 eu ainda tinha atividade elétrica, e aqui, quando passou disso, é que eu tive uma alteração da pressão uretral, uma cessação da atividade elétrica muscular e uma perda urinária, que ainda não foi uma micção efetiva. Então, são pacientes provavelmente dependentes de cateterização. Até o cateterismo intermitente pode não ser suficiente se não for associado a algum mecanismo de relaxamento do detrusor, como anticolinérgicos, toxina botulínica ou ampliação vesical, porque entre um cateterismo e outro, esse paciente poderia ter esse comportamento de risco de contração detrusora. Te agradeço por estar comigo nesse curso, por essa caminhada juntos. Nós estamos à disposição para tirar as suas dúvidas. E aqui são os nossos canais do Instituto Fluir. Então, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso e-mail. Pode revisar esse conteúdo também no canal do YouTube, que tem diversos vídeos menores trazendo esse conteúdo e diversos outros conteúdos relacionados às disfunções de assoalho pélvico. Obrigada e até o próximo curso.